Venham todos aqui escutar. RPG Askran já vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast, o RPG Askran. E estamos aqui mais uma vez com a saga Odisseia Ascariana, retratando a campanha Askran Zero. E como sempre eu não estou sozinho, estou aqui com o Erda. Olá. E o Advon. E aí, galerinha? E vamos agora continuar a história do capítulo passado, onde depois do ataque do demônio Daemon Lordaenis, todo mundo, aparentemente com uma magia vinda de cima, morreu. Mas antes de dizer o que aconteceu nesta morte, vamos mostrar o que estava acontecendo lá no exército, já que no passado não citamos o que aconteceu. Vamos ver um progresso dessa parte que estava no exército com o Rui. Bem como nós paramos, na última vez que contamos essa história, o Rui tinha conhecido o Maxim. Esse que vinha a ser o grande mentor dele, um grande general com um renome enorme de ser um excelente estrategista. O que acontece é que o tempo foi passando. Houve um grande treinamento em que eles ficavam sempre numa torre. Boa parte do dia deles era nessa torre, lendo livros geográficos, culturais, história militar, estratégias militares, etc. Basicamente passaram muito tempo estudando, por mais que nenhum exercício prático. Uma coisa que surpreendeu foi, não sei se eu contei isso da última vez, mas uma coisa que surpreendeu muito foi em um momento em que estavam todos estudando e o Max começou a ler o livro bem tranquilamente, enquanto do nada a porta se abriu. O Rui se levantou, foi lá, fechou a porta, normal, o vento estava forte no dia, voltou a se sentar para ler. Então uma das janelas se abriu. Ela se abriu de maneira meio brusca. O Rui se levantou, mas o Max levantou a mão como se dissesse, não vá. O Rui estranhou, mas tudo bem. Ele voltou a ler e estudar. Poucos momentos depois, antes que qualquer um percebesse, a única pessoa que parecia ter percebido isso era o Calígula, que estava de olho no Max desde que a porta tinha sido aberta. Do nada aparece um assassino tentando pegar ele, que é rapidamente mobilizado pelo Max. E ele fala basicamente que já sabia que o assassino estava por lá, já estava esperando por essa. Ele falou que todos nós sempre deveríamos estar esperando por coisas semelhantes. Afinal, os estrategistas sempre eram os maiores alvos numa guerra. Corte a cabeça da criatura e o corpo morrerá. Depois disso, a gente foi informado que basicamente teremos um treino num local chamado Vale do Rei Dragão. Será um exercício onde nós provaremos nossas habilidades. O Rui começou a estudar sobre a geografia do lugar. Ele não sabia qual era a provação que estava por vir, mas sabia que se conhecesse o terreno seria muito mais fácil lidar com a aprovação. O tempo foi indo, as pessoas se preparando. O Calígula sempre foi um cara que foi chamando a atenção do Rui por sempre andar com um grupo, um minotauro, um centauro e alguns outros seres que pertenciam a outros batalhões, mas sempre se reuniam longe de todos e não deixavam ninguém se aproximar para ouvir a conversa. O Rui ficou bem desconfiado com isso, mas tudo bem. O Marcos também ficou treinando com o Viridian e aquela clássica pressão de sempre. Faça errado, capta o braço. O modo de aprendizado do Viridian é sempre: ok, eu vou deixar você à beira da morte, aí você tem que se salvar. Se você conseguir salvar, meus parabéns. De outro jeito nem serve. Esse é o clássico sacerdote que todo mundo pergunta: como diabos tu ainda tem poder, meu amigo? Eu tenho fé. A maior desculpa do século, eu tenho fé. Mas bem, com o tempo foi passando e todo mundo foi estranhando isso. Até que teve um caso nos dormitórios em que tinha uma garota que ela estava incomodada e meio assustada. O Marcos, a criança gentil que ele é, foi lá tentar acalmar. O Rui ficou só olhando de longe porque eu não sou psicólogo, desculpa galera. Justíssimo. E eles lá, foi conversando. Pessoalmente, não me lembro bem o motivo dela estar assustada. Mas basicamente, depois disso, o Marcos pediu um copo d'água, o Rui foi pegar. Afinal, isso daí ele sabia fazer bem. Ela bebeu, se acalmou, então foi pro banheiro. O Calígula estava acordado ouvindo toda a conversa. E ele foi indo para o banheiro masculino. Tudo certo até aí. Até que depois ela volta extremamente assustada e ainda mais preocupada de novo. A gente pergunta, ela vai se negando a falar. O Marcos vai perguntando, no caso, o Rui estava quietinho no canto dele, bem de boas. Até que ela fala baixo sobre que o Calígula abordou ela no banheiro feminino. Até que ele demorou um pouco mais para sair do banheiro do que ela. Então já ficou aquele negócio, todo mundo
começou a olhar torto pro Calígula a partir desse ponto. Não sabia o que ele tinha feito, mas ela teve que dormir abraçada com o Marcos porque não conseguia dormir. No dia seguinte, todo mundo acordou, foi tomar café da manhã, como era de costume, Rui foi comer a pedra negra dele, e a gente ouviu ela no café da manhã. A galera estranhou e foram procurar por ela. Depois de um tempo, eles voltam carregando o corpo dela. Pelo jeito, tinha se matado. Mas o que mais incomodou nessa cena não foi o fato do suicídio, mas não foi o pior. O pior foi a gente ouvindo o Calígula falar baixinho. Ainda dá pra usar. Essa parte você já começa a ver que o Calígula ele tem sérios problemas. Olha, se você odeia o Calígula já a partir desse ponto, você não é o único. A partir desse ponto, basicamente 100% do pessoal tinha ódio centrado por ele. O que ele fez no barco era só uma prova de que ele era um canalha, mas aí já mostrou que isso aí já era além de desvio de caráter, era uma doença. Uhum. Ele era um cara nojento. Tanto é que uma coisa que o Rui descobriu no tempo lá estudando foi a história do Calígula. Que o motivo de estar no batalhão de estratégia e dele ser reconhecido como um cara com potencial foi o fato de que ele mais uma gangue tinham derrotado alguns exércitos na base da trapaça. Daí você pensa, ok, ele é um trapaceiro. Mas não só isso, ele é um bicho tão nojento que ele usava as famílias dos soldados contra eles. De maneiras não muito agradáveis de se ver. Eu não vou revelar mais do que isso, porque censura pode pegar, né? Mas eram coisas pesadas. Coisas que você olhava e, tipo, mesmo o soldado mais valente ficaria engolindo seco. Ficaria com as pernas bambas. E isso já despertou certa raiva no Rui, mas não foi muita coisa, porque ele já tinha visto coisa pior. Não se surpreendam que o Rui ele é um cara que não é afetado. Não é afetável. Pega um vaso, quebra ele, pega os cacos e começa a martelar os cacos até virar pó. É esse o estado da mente do Rui. Pode não parecer, mas o Hulk já foi muito ferido. Isso ainda é ser gentil. Bichinho sofreu a... Olha, eu acho que entre todos os personagens que eu já criei, que ele foi de longe o que mais já sofreu. Uhum. Então, não se surpreenda se eu falar que a pessoa fez as maiores atrocidades do mundo na frente dele e ele ficou de boas. Ele já viu o inferno na frente dele. Pra ele, nada supera o que ele já passou. Exato. Mas, seguindo, deixando o Calígula no cantinho dele, vamos dar um chega pra lá nessa parte pesada do Calígula e vamos voltar pra aventura divertida. Que foi o ponto em que o exército teve que adiar o teste no Vale do Rei Dragão, porque seríamos mandados para algumas cidades. Seríamos distribuídos em grupos, receberíamos alguns soldados ao nosso comando e seríamos enviados para algumas cidades para provar que nós sabemos o que estão fazendo. Que coisa mais básica além de defender uma pequena vila no meio do nada? O que pode dar de errado? O que pode dar de errado? Mandar bando de recruta com treinamento superficial para uma cidade no meio do nada que faz fronteira com o principal reino adversário. Maravilha. É claro que é uma boa ideia, mas não é culpa do Leopold não, deixem nosso querido Leopold de lado. O que aconteceu foi que então a gente foi escalado para isso e foi enviado. O Marcos foi enviado na mesma equipe que o Rui, junto com outros 2 membros do batalhão de estratégia. O Calígula, para a sorte de muitos, não estava lá. Então a gente pode ficar bem tranquilo com um paz de espírito que essa viagem vai ser boa. Quando a gente chegou lá, era uma vila até que curiosa. Por quê? Era uma vila mais afastada e reclusa e que tinha um símbolo sagrado muito forte, muito peculiar também. Era uma pedra no altar no centro da cidade. Diziam que tinha poderes divinos. Mas o que mais era interessante sobre isso era que a população decidia isso com linha evidente. Teve casos que exércitos inimigos, exércitos aliados, bandidos e heróis e vilões foram atrás dessa pedra. A população inteira caiu matando em cima da galera. Mas tipo, nível que velhinha pegava a faquinha de cozinha dela e ia pra cima. Esse era o nível da noia que esse pessoal tinha com a pedra. E basicamente os militares falaram, ok, a gente não tem nada a ver com isso, a gente passou longe. Tanto é que quando a gente passou perto do altar, indo para a estalagem onde iríamos ficar hospedados, uns aldeões já olharam torto pra gente. Só de passar perto do ídolo sagrado deles. O Rui não ficou muito interessado, ele achou curioso, mas deixou quieto porque não era a missão dele não era pegar aquilo, a missão dele era proteger essa cidade. Então, a gente chegou à noite, todo mundo reunido, os outros batalhões já montando equipamento, se preparando, enquanto o batalhão da estratégia se reuniu e falou, ok, vamos bolar o plano de como vai ser a defesa. Rui deu o plano que todo mundo votou que seria. Basicamente, infantaria nas bordas da cidade, os suportes e pessoas com menos capacidade de combate no centro, e no intermédio, uma galerinha menos presente, mas que ainda ficasse patrulhando o interior da cidade. É defesa clássica contra ameaças externas. E até aí foi tudo bem, porque a gente pensou que seria tranquilo. Até que algo estranho começou a acontecer.
No caso, tinha muitos feridos pela área. Tanto é que barracas médicas foram montadas perto do centro da cidade. E a gente se encontrou com um grupinho meio curioso, que chegou do nada. Inclusive, entre eles, tinha um certo anão que estava falando coisas que não estavam batendo com a situação atual. Esse grupo, no caso, acho que todo mundo já consegue dizer de olhos fechados quem era. Olga, do Ninguém, a Ayla, a cambadinha. O anão, todo mundo já sabe quem é também. Mas o que aconteceu? Depois que todos acabaram morrendo, entre várias aspas, na verdade o que aconteceu foi que de fato o demônio estava ali para matar. Então a magia foi criada para desintegrar aquele grupo. Só que teve uma coisinha que não esperava. Teve uma interferência divina no meio. Algo bem comum naquela época, ainda mais entre protagonistas em campanhas de RPG. Exato. Nessa época, em Ascra, os deuses eram muito presentes no dia a dia. Então, um deus acabou interferindo e salvando aquelas pessoas do demônio. Não era um deus maior, um deus principal, um dos 6 deuses do panteão. Era um deus menor, o deus do tempo e espaço, que habitava ali em uma outra dimensão e acabou salvando-os. Para falar a verdade, alguns não saíram impunes. Alguns estavam seriamente feridos, como era o caso da Olga. Outros estavam ainda em condições de lutar. Os mais resistentes. E falando com o Deus do Tempo e Espaço, o pessoal agradece a ele e pede para ele levar para um lugar que tenha auxílio médico. Ele fala, ok, não tem por que negar. E deixou eles numa cidadezinha, que olha só qual é a cidade onde o Rui estava. Ele leva a gente para a cidade, tanto porque lá tem auxílio médico, mas ele fala que algo aconteceria de interessante nessa cidade. O que é interessante nessa situação de serem mandados para a cidade do Rui é que, pelo quarto RPG, eu sou colocado de babado de um grupo. Oh, maravilha! E, neste momento, quando chegamos nessa cidade, o pessoal rapidamente foi para um auxílio médico, todo mundo. O caso mais grave era da Olga, que precisaria de um tempo maior, no caso, 1 a 2 dias de foco total para ela poder se recuperar, porque o estado dela era grave. Até porque ela foi atacada pelo demônio e pela própria vampira. De todos ali, ela tinha sido a que mais tinha sofrido. E beleza, todo mundo conseguiu se recuperar rápido, tirando a Olga. O Rui estava pelas redondezas, acabamos encontrando ele, e o Marcos ficou ajudando na restauração do nosso grupo. Até que tudo estava indo bem, a Olga estava apresentando bons sinais, mas ela não podia parar o atendimento. Precisava sempre ter uma pessoa ali aplicando cura para ela poder se recuperar, porque senão ela poderia realmente acabar morrendo. O anão, ele achou que não receberia tratamento de graça. Ou pelo menos é isso que deu a entender. Porque ele chegou, eles estavam feridos, mas ele foi o único que chegou nas cabanas médicas disfarçado de soldado e falando que foi atacado. Claro, os soldados estranharam e chamaram o Rui pra ir lá, mandaram um mensageiro, ele foi até lá a ver o que estava acontecendo. Porque um soldado tinha sido atacado e nenhum outro posto tinha informado que estava sob ataque, tinha algo de errado lá. Ele foi lá e começou a questionar. E quanto mais ele questionava, mais esguio ficava o soldado. O anão cada vez se esquivava mais. Falava que não se lembrava que tinha atacado, só tinha apanhado e caído no chão, não sabia quais eram as ordens de patrulha, não sabia dizer onde estava. Que aquilo não era importante porque ele estava sentindo muita dor. Que não era importante fazer essas perguntas pro computador dele. Salafrário, viu? O bichinho ia se esquivando. O Rui olhou e pensou, ok. Ele deixou quieto por 2 motivos. Um, ele falhou no teste pra perceber que o bicho estava mentindo. E 2, porque, na opinião dele, não tinha muita importância. Era um cara ferido, cuida dele. Restos das patrulhas vão encontrar se tiver outra pessoa por aí. Enquanto o grupo lá estava sendo tratado longe do anão mentiroso. Anão, Halfling, eu me perdi no meio da trajetória, o que diabos ele é. Mas, basicamente, nesse mesmo dia, um pouco mais pra noite, todo mundo pensava que ia ser uma coisa tranquila. Afinal, o reino adversário estava quieto. Por mais que estava tendo movimentações, não tinha nenhum céu de soldados por perto. A vila não sofria com nenhum problema, era só esse pessoal ferido com doença. Então ninguém esperava nada. Os soldados estavam bem tranquilos, relaxados. Os estrategistas falaram, isso vai ser uma missão tranquila, tenho certeza que vamos voltar vitoriosos. Até que algo abalou essa cidade durante a noite. Até que a noite cai. E como o Rui falou, este momento, tudo se inicia com um gato. Um gato perambulando pela cidade, que ficou enchendo o saco o dia inteiro do batalhão. Ô bicho chato. Não, bem que a minha consciência falou, mata esse bicho. Falei, não, é só um gato.
Devia ter matado. Eu nunca mais deixei de ouvir minha consciência depois dessa. Pois é. E neste momento, vamos esperar para o próximo capítulo, onde diremos um grande marco, não somente do Azkaban Zero, como dos outros Azkabans. Esta sessão, este capítulo, a qual iremos falar, é muito importante para a trilogia, para toda a história do Azkaban, pois vai discernir muita coisa lá para frente. Bem, esperamos que tenham gostado. Então, continuem nos ouvindo, se gostou. Curta nossas redes sociais, Facebook RPG Azkaban, YouTube RPG Azkaban, Instagram RPG Azkaban, e você vai procurando e você vai nos encontrando. É isso, até mais, pessoal. Muito obrigado. Falou. Falou, gente. Foram utilizados neste capítulo YouTube Library, SoundJ e Audionautics.com.